Mateus 7, do verso 7 ao 8, diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Fala, meu irmão! Eu sou o Matheus Rodrigues. Finalmente eu consegui tirar um tempinho para gravar a palavra. Eu tô cheio de palavras aqui para gravar, só que me falta tempo, silêncio, cabeça sã, coração são, para mim vir aqui e compartilhar com vocês. É uma palavra que nos edifica, porque ela primeiro trabalha em mim e depois eu venho aqui e compartilho com vocês. Eu quero pedir para ti já deixar teu like, para te não esquecer. Te inscreve no canal, clica no sininho, e se tu não gostar no vídeo, lá no final tu dá um dislike, né? Mas se tu gostar, lá no final comenta, compartilha, e agora fica com a mensagem. E essa mensagem é para ti que acha que Deus te abandonou. Tu não tem sentido mais a presença de Deus e tu tá preocupado, teu coração tá preocupado com isso. Você acha que Deus te abandonou, mas eu quero te falar que eu já passei por isso, muitas pessoas já passaram por isso, mais de uma vez. Pode ser consequência de pecado, sim, mas também pode ser que não. Não sentir a presença de Deus não quer dizer que Deus te abandonou. Sabe, Deus às vezes ele fica em silêncio. Tem até canções que dizem, quando Deus fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Mas como um pai que disciplina e ensina seu filho, em algum momento ele tem que soltar a mão do seu filho e ver como seu filho vai caminhar sozinho, como ele vai se comportar sozinho. Às vezes esse momento de silêncio de Deus é o momento de você colocar em prática o que vem aprendendo. Mas também pode ser que seja uma frieza espiritual. Talvez você esteja sendo um cristão que segue apenas um protocolo. Você lê a Bíblia todos os dias, você vai em todos os cultos, você louva, você está ali junto com os irmãos, você conversa com todos eles e mantém um bom relacionamento com eles, mas você não tem sentido a presença de Deus. Você tem seguido todas essas coisas como um protocolo, como se fosse uma regra. Você tem ido até o culto, você tem louvado a Deus, mas não de coração, mas sim por um protocolo. Você tem ofertado e dizimado por um protocolo. Você não tem despejado seu coração diante de Deus. Você não tem feito com amor, com generosidade. Eu não estou condenando seguir o protocolo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Muitas vezes a gente tem que fazer isso e nos obrigar a fazer isso para nos manter firmes. Não estou falando que é errado, porque uma pessoa que recém se converte, muitas vezes não vai ter o desejo genuíno de orar, de ler a Bíblia. Eu mesmo não lia quando eu me converti, não lia nenhum livro, não lia nada, não gostava de ler, mas eu comecei a me obrigar a ler a Bíblia, e eu comecei a criar gosto, vontade de ler, de devorar a palavra de Deus. Então eu não condeno você seguir esse protocolo de se policiar a fazer e se obrigar a fazer, se obrigar a ter um tempo com Deus. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente vive só disso. A gente não se entrega mais de coração para Deus. Você não tem sentido, mas a palavra diz que Ele não nos deixará até o fim dos tempos. Ele permanecerá conosco. Deus começou a boa obra e Ele quer terminar essa boa obra em você. E nesse caminho, nesse percurso, há momentos que Ele vai ficar em silêncio, porque Ele está trabalhando em você. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Você sabe o que é fé? Fé é crer sem ver. É crer sem sentir, sem ter no que se agarrar, é crer. E se você crer em Deus, você vai adorar Ele de coração mesmo sem sentir. Você vai amá-lo mesmo sem ver. Creia, meu irmão, creia que Jesus, Ele está completando a boa obra na tua vida. E nesse caminho para completar essa boa obra, há momentos que Ele tem que ficar em silêncio. Ele tem que ver como seu filho se comporta, se seu filho vai cumprir as palavras que tem aprendido. Se seu filho guarda em seu coração as palavras, mas ele não quer ficar em silêncio para ver o que você vai fazer, porque ele já sabe a resposta, ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele sabe o que vai acontecer, mas ele quer mostrar para ti mesmo, talvez, que você está pronto ou você não está. Ele quer mostrar para você, você tem capacidade de seguir em frente no teu propósito, ou ele está querendo mostrar você ainda não está pronto, então volte a teu Pai. A frieza espiritual muitas vezes acontece por um comodismo. A gente se acomoda, a gente é um cristão já salvo. Então a gente deixa de ler a Bíblia, buscar a Deus,
A gente deixa de conversar sobre a palavra, a gente só frequenta o culto e acha que tá tudo bem. Às vezes a gente está firme, buscando e olha para o lado e vê um irmão nessa situação e a gente começa a se desanimar. E se ele está salvo, eu também vou seguir o mesmo caminho que ele, também estarei. Ou talvez você esteja orgulhoso demais para assumir um erro, para perdoar alguém. Sabe, o orgulho é uma barreira enorme que tem na vida de 90% dos cristãos. Eles não conseguem. Eu já fui muito orgulhoso e eu não conseguia quebrar essa barreira, não conseguia avançar na fé por causa dessa barreira do orgulho. O orgulho é algo que vai te impedir de acessar a presença de Deus, com certeza. A falta de amor pelo próximo, que cria um egoísmo, que você pensa somente em ti, que somente você é o centro de tudo. Não, irmão. Sabe, o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre um Deus que se fez carne e morreu para poder te ter. E Ele já fez tudo. Já fez tudo por ti. Não fique pensando que Deus precisa te dar mais alguma coisa para você aí sim ser, fazer. Não, Deus já fez tudo. Ele já fez tudo por ti. Faça com o que você tem nas mãos. Outro motivo que causa uma frieza espiritual é a falta de comunhão, que também está correlacionada com a falta de amor. Você não amar as pessoas que estão ao teu redor. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que recompensa terás em amar quem te ama, né? Antes, ame quem vos odeia e orem pelos que vos perseguem. Mas tem irmão que dificulta tanto que não ama nem quem ama eles. Como pode você dizer que ama a Deus e não ama teu próximo? Muitas vezes a gente olha para a falha dos outros. Sabe, irmão? A igreja é feita de pessoas, é normal ter falhas. Todos nós somos humanos, trabalhando, buscando a santidade. Então é normal, vai ter falhas. Faz quanto tempo que você não é quebrantado na presença de Deus? Faz quanto tempo que no seu quarto, no seu secreto, você não se entrega para Deus, não fala a verdade para Ele? Sabe, Ele tem sondado o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos e você tem escondido dele. Você tem orado, feito aquela oração seguindo um padrão e Deus, Ele quer ouvir as palavras que tu tem prendido aí dentro do teu coração. Ele quer que você abra a boca e fale o que você tem sentido, o que você tem passado. Ele quer te ouvir como um pai. Ele quer que você se entregue totalmente a Ele e dependa dele. Mas infelizmente você tem seguido no piloto automático. Você apertou um botãozinho e lê seus capítulos ali por dia, faz a sua oração repetindo as mesmas palavras todo dia. Você está buscando Deus para os seus prazeres. Você está achando que você é o centro do Evangelho. Você não é o ponto fraco de Deus. Deus não depende de você. Por mais que Ele te ame, Ele não depende de você. Então, meu irmão, a solução é muito simples. Abre o teu coração diante de Deus. Só basta você abrir o coração, falar para Deus, verbaliza aquilo que você tem sentido. Sabe, a oração ela não precisa ser linda, maravilhosa, como você vê as pessoas orando. Talvez você esteja dizendo, eu não sei orar. Oração é uma conversa com Deus. Imagina que você está diante do teu Pai e começa a abrir teu coração. Pai, eu tenho sentido isso, isso e aquilo. Isso tem me incomodado. Pai, eu vejo os irmãos na igreja falhando, errando nisso. Como eu posso ajudá-los a serem firmes e buscarem a santidade? Pai, eu sinto-me incomodado com isso. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso mudar em mim? Lembra o que eu disse no começo desse vídeo? O verso que a gente leu? Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Aquele que buscar, vos será dado. Aquele que procurar, encontrará. Aquele que bater a porta será aberta. Busque com a intenção certa. Busque a Deus porque Ele te ama e você o ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Busque a Deus por causa disso. Não para seus benefícios, não por uma riqueza. Nada nesse mundo paga o que Deus tem para ti. Sabe, eu já vaguei o mundo todo, já fiz diversas coisas que eu não me orgulho, mas o que eu tenho com Deus, o que Deus entregou para mim, o que Ele tem preparado para mim, o que Ele já me mostrou que um dia eu vou conquistar,
Nada disso. Nada do que eu já vivi lá no mundo paga isso. Sabe, a gente tem perdido muito tempo com coisas fúteis. Cara, você tem se afastado de Deus por causa de panelinha na tua igreja. Aliás, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. O pessoal queria que eu falasse de panelinhas na igreja, sobre iniquidade, né? Que botaram lá, vulgo, o pecado de estimação. Pediram pra falar sobre namoro cristão, acho interessante também falar sobre isso. Mas se você tá na igreja procurando um namorado, uma namorada, você tá pelo motivo errado. Pediram pra falar sobre crente modinha. O cara que vai na igreja lá, louva a Deus, se entrega, né? De ir no seu quarto, no seu secreto, não abre nenhuma Bíblia. Ele tá lá só pra tirar a fotinho, postando stories. Se tu tá na igreja por causa disso, tu tá fazendo errado. Sabe? Eu tinha muita vergonha de adorar a Deus dentro da igreja, em frente às outras pessoas, mas ao contrário, dentro do meu quarto eu incendiava. E as pessoas têm vivido exatamente o contrário. No quarto não para um minutinho para orar, mas na igreja quer ser o pregador. As pessoas, a nossa geração, ela quer avançar com velocidade, mas ela não cria base, ela não cria raiz. É uma árvore que quer crescer muito alto e não cria raízes. O primeiro vento que bate derruba essa árvore. Sabe, eu não lembro qual é a árvore, se eu não me engano, acho que é até mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho que plantado demora um tempo para crescer, mas ele vai crescendo para baixo, ele vai criando raízes, e a raiz vai crescendo e tomando uma grande área. Quando essa raiz está bem firme, a plantinha pequenininha começa a crescer e vira uma árvore gigantesca, mas ela tem base. E muita gente quer estar à frente e quer ser luz da igreja. A gente não foi chamado para ser luz na igreja, a gente foi chamado para ser luz do mundo. A igreja, ela está no mundo por causa disso, senão a gente se converteria, aceitaria Jesus de coração e ele nos arrebataria já. Não, a gente está aqui ainda para ser luz para outras pessoas, iluminar o caminho certo para outras pessoas. Então, meu irmão, se você não está sentindo a presença de Deus mais, pode ser que Ele esteja em silêncio, trabalhando na sua obra. Ou você está numa frieza espiritual, está agindo de forma errada. Eu não estou dizendo que você está em pecado, não. Talvez você não tenha pecado, mas está fazendo as coisas por protocolo. Você não tem se entregado de coração a Deus. O salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Preste atenção, Ele não só pede, não faça oração esperando cair do céu, busque. A fé sem obras é morta. Ou seja, se você crê no impossível, você tem que agir para o impossível também. Você tem que agir para que aconteça. Grande abraço, irmão. Fica com Deus. Que essa mensagem possa mudar seu pensamento, inclinar o seu coração para com Deus e que você venha sentir de novo a presença dele, que é maravilhosa. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias.